com Cláudio Leitão. Grande Jardim Esperança, né? Que alegria poder revê-los, né? Reencontrá-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, né? O seu programa de entrevista, de debates, e onde, como eu digo sempre, a gente procura sempre repercutir aqui os acontecimentos aí que foram importantes, né? Na semana, no nosso município, no nosso país, ou então tratar, né, de alguns assuntos que tenham a ver com a cidadania, com o socialismo, e assuntos que são pertinentes, né, à nossa realidade do dia a dia. E, mais uma vez, estamos aí, eu, acompanhado aqui do meu companheiro, o professor José Américo Trindade, que é carinhosamente conhecido por todos como professor Babade. Babade, boa tarde, estamos de volta aí, mais uma apresentação. Boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos aí, né? Vamos debater, né, chegou mais um programa para a gente debater os assuntos aí, né, da atualidade, né, no mundo, no país, no estado e no município, né? É isso aí. E a gente, no dia de hoje, né, aproveitando o que aconteceu aí ao longo da semana, na quinta-feira passada houve uma grande manifestação, né, da população do Rio em defesa dos royalties. Na verdade, não tão grande assim, né? A gente esperava até um pouco mais. Segundo a Polícia Militar, foram cerca de 150 mil pessoas na Cinelândia. E teve alguns fatos curiosos e pitorescos que a gente vai procurar abordar, além de expor aqui a nossa opinião, né, sobre essa questão dos royalties. Mas como a gente também não quer fazer o programa sozinho, quer sempre, né, que haja uma certa interatividade com os nossos telespectadores, com aqueles telespectadores que gostam de assistir a programação da Jovem TV, né, a gente já quer colocar aí os canais de comunicação abertos para total participação. 2629-2571, 2629-2571, que é o telefone aqui da Jovem TV, que está passando aí embaixo aí da tela. E para quem prefere o MSN, né, a internet, o nosso endereço eletrônico é cidadaniaesocialismo@hotmail.com, né, onde você pode também se manifestar, fazer perguntas e expressar a sua opinião sobre esse tema aí que a gente vai tentar discutir hoje, que é a questão dos royalties. Também, como sempre, a gente abordar alguns aspectos aqui da política local. E para você que participa, né, o livro da semana, que vai ser distribuído hoje, ao final, no sorteio, é o livro do escritor, filósofo francês de origem argelina, né, que é o Albert Camus, que é um dos grandes escritores aí do mundo. E o livro de hoje chama-se A Peste, que é um livro clássico do Albert Camus, né? Então, quem ligar vai participar do sorteio do livro que nós vamos distribuir ao final do programa. É um clássico da literatura universal, né? É muito respeitado, Peste, né? pô, O Albert Camus é muito respeitado aí nessa área da literatura e da filosofia também, né? Ele é de origem marroquina, mas passou, né, a maior parte da vida na França, exatamente, na França. E desde já a gente então deixa assim os canais de comunicação abertos aí para todos que queiram participar. Agora, Babade, quinta-feira na Cinelândia, 150 mil pessoas lá para dar o grito, né, pela manifestação ou pela manutenção. Eu sei que você tem uma opinião contrária, né? Realmente nós temos divergências nesse assunto, até para mostrar, né, que há divergências até aqui mesmo na mesa. O tema é muito polêmico, né? O tema na distribuição do royalties. Agora, interessante, foram coisas que a grande mídia pelo menos não passou, é que primeiro não houve discurso de nenhum político, né? Inclusive estavam ensaiando vaias se o governador Sérgio Cabral fosse lá no palco fazer algum tipo de discurso. Então a assessoria do Cabral, também do prefeito do Rio, do Eduardo Paes, percebendo que tinha movimentação na plateia, sugeriu que não fosse isso. Os artistas, sim, que subiram lá, Xuxa e vários outros, lá Fernando Abreu, e várias pessoas na população gritando, dando palavras de ordem, tipo, vocês não nos representam, né? E falando sobre uma outra série de questões, reclamando da segurança. Porque tem um movimento ali na Cinelândia, ali, né? Ocupem a Cinelândia, exatamente. O pessoal do Ocupem a Cinelândia participou da manifestação e contagiava a multidão com alguns gritos de ordem. E o Globo, o Jornal Nacional, a mídia não relatou isso. Porque é muito repercutiu estranho uma isso. reunião desse perfil e os políticos não discursem, né? Foi altamente estranho sob esse ponto de vista. Eu considero a manifestação válida, entretanto, né? Porque eu sou daqueles que têm a opinião de que o Rio de Janeiro merece, né, essa reposição em relativo aos royalties.
A palavra em si, royalty, significa mais ou menos uma coisa parecida com isso, né? Renda ou parcela que tem que ser dada a quem produz alguma coisa. Patente, ou, né? Resumindo, patente. Patente, exatamente. Ou renda ou parcela que tem que ser destinada a quem produz. E como tem essa coisa do Rio de Janeiro, de fato é o estado produtor, 80% da produção de petróleo do país é realizada no Rio de Janeiro, né? Em águas territoriais. Essa que é o grande questionamento de quem quer distribuir para o Brasil todo, né? Alega que não é... Mar é do Brasil, né? Exatamente, é no mar. Então, mas na faixa costeira, ligada ao Rio de Janeiro, e é onde que pode sofrer impactos ambientais. Tanto é que tem agora, né, um poço lá, né, de uma multinacional, né, que está... aqui em Campos, né? Aqui em Campos, que está perto, né? Não sei se teve um pequeno vazamento agora na Bacia de Campos. Já controlaram, já? Eles já controlaram, teve um pequeno... Mas você vê, pode ter uma tragédia maior e é importante receber essa grana até com esse interesse. Agora, a discussão que a gente quer fazer aqui também é sobre a utilização, né? Sobre a utilização dessa verba. Mas tem alguém na linha já? Tem alguém na linha, produção? Se tiver, a gente dá uma oportunidade antes da gente entrar nessa questão, né, do merecimento ou não. E principalmente, Babade, no que foi feito com esse dinheiro. Tem alguém na linha, produção? Não tem não? Caiu? Caiu, né? Então vamos ver se a gente restabelece, né? Para que a gente possa ter aí a participação popular e a participação dos telespectadores. Babade, essa é a grande discussão, né? Se merece a manutenção, eu acredito. Sou daqueles que acham que o Rio de Janeiro precisa continuar recebendo essa parcela. Antes disso, a gente tem que compreender, né? Os royalties é o tipo de indenização, já que na Constituinte de 88, né, foi colocar na Constituição, entendeu, que o ICMS do petróleo, de vez de ser, entendeu, de vez de ser descontado aqui na origem, foi no destino, não é isso? Exatamente. E para compensar, a título de compensatório, entendeu, puseram essa indenização chamada royalty, correto? Esse foi um projeto de lei e faz parte agora da Constituição. Por isso é que vai se questionar essa questão juridicamente. Agora, quanto o que está ocorrendo hoje, é claro que não tem, entendeu? É ganho de causa, você não pode quebrar contratos, entendeu? Os contratos já estão aí, do pós-sal já estão aí. Agora, colocar um bode na sala. Antes que os estados produtores reivindicassem o pré-sal, entendeu? Para botar na defensiva, criaram essa coisa, entendeu? Do pós-sal, entendeu? Que já está sob contrato, não pode. Qualquer coisa no judiciário vai ganhar. Não tem como. Caso a Dilma não vete. Mas vai recorrer, a justiça vai ganhar, porque é contrato. Esses são contratos, entendeu? Tem que ser respeitado os contratos, não falam em respeito do contrato? Claro. Aí puseram esse bode na sala, sabendo disso, para ninguém partir para reivindicar o pré-sal. Quer dizer, foi uma estratégia de botar na defensiva, enquanto a gente estiver lutando por uma coisa que já é nossa, entendeu? Ninguém luta por uma coisa para conquistar novas conquistas. Então, quer dizer, foi um bode na sala que colocaram tranquilamente essa questão. Que não tem como retirar, são contratos que têm prazos, entendeu? Não são infinitos. Então, é para evitar que se reivindicasse o pré-sal. Essa é a minha visão, é um bode na sala. Que vão tirar e vai ficar como está aí, tranquilamente. O governo, o Sérgio Cabral e os parlamentares do Rio, né, têm pressionado o governo Dilma. Os líderes do governo são contra o projeto, mas é muito difícil segurar a base, porque a base tem interesse em seus respectivos estados. Então, aquele deputado que é de Minas Gerais, que é da Bahia, que é do Maranhão, do Amazonas, do Paraná, esse deputado ele não quer voltar para a sua base e dizer que ele votou contra um projeto que podia trazer mais dinheiro para o seu estado, para o seu município, né? Em caso de haver essa repactuação, que o dinheiro fosse dividido por todos. Então é muito difícil vencer essa demanda no voto na Câmara, porque está praticamente Rio de Janeiro e Espírito Santo. Porque São Paulo também, que detém uma parcela de produção... Descobriram agora em Santos agora. Mas só que a grande maioria dos deputados é do interior, de outros municípios que não recebem, então em São Paulo é muito difícil. Tanto que o próprio governador não comprou essa briga, o Alckmin não comprou, porque ele vai agradar poucos da Baixada Litorânea, onde tem a produção do petróleo, e vai desagradar toda a parte do central e do oeste e leste do estado de São Paulo. Então,
A briga, basicamente, está sendo comprada por 2 estados, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo. E, numericamente, evidente, e se for para o voto, a gente vai perder. Aí resta 2 hipóteses, como você mesmo disse. O veto da Dilma, que pode, inclusive, ser derrubado lá posteriormente, lá na frente. No Supremo lá, e na a medida judicial que encontra inúmeros argumentos jurídicos para que uma decisão do Supremo venha, evidentemente, respaldar. Direito garantido, né? Contrato, direito garantido, né? Exatamente. Agora, se faz muita pirotecnia política com isso, né? Os prefeitos, os governadores tentam mobilizar a população e alguns chegam... O que a gente chama de jogar para arquibancada, né? Estão jogando para arquibancada, né? Alguns chegam, inclusive, a dizer que vai falir o município. Né? Terrorismo. Um claro ato de, talvez, de incompetência administrativa, né? Porque baseou toda a questão administrativa em cima de um recurso que todo mundo sabe que é finito, que tinha que ter uma outra destinação. Agora, a discussão que a gente tem que fazer aqui e que não é feita normalmente nos grandes meios de comunicação, que fizeram? É exatamente isso. Qual é e qual foi a utilização desses recursos? Foi utilizado corretamente? Aquilo se transformou em benefício para a população? Essa que é a grande questão. É o X da questão. E é o que faz esses parlamentares, como o Ibsen Pinheiro, do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, tentar primeiramente, Pedro Simon no Senado, o e senador agora esse decente. deputado Vital do Rego, que surgiu com essa última emenda, que é exatamente a que vai ser votada, propondo essa redistribuição. Porque se você parte para um estudo comparativo de IDH, que é o índice que serve de referência, que é o índice de desenvolvimento humano, onde se mede vários itens que atestam a qualidade de vida da população. Saúde, moradia, infraestrutura. Quer saneamento. Dizer, saneamento. O IDH desses países que recebem verdadeiras fortunas de royalties não é melhor do que outros que não recebem. E aí? Ou se é melhor, é muito pouco, não justificando Como explicar isso? Aquela soma vultuosa de recursos. E aí, como é que fica essa questão? Os municípios que não recebem, não falem? Exatamente. Então, cabe à população esse questionamento. Na hora que você vai uma manifestação dessa, defender isso, ou você que tem opinião, que é a favor dos royalties para o Estado, que embora não indo à manifestação, tem que fazer essa pergunta para você e, ao mesmo tempo, repercutir isso entre aqueles que não fazem esse tipo de questionamento. O que foi feito com essa grana ao longo desse tempo? Aqui em Cabo Frio, por exemplo, nós recebemos royalties, Babadi, desde 1977, né? Quer dizer, praticamente 2 administrações. Foi depois de 88. Meia, né, foi depois de 88 a Constituição. E 2 de Marquinhos, que se encerra no que vem. Foi Zé Bonifácio, foi Ivo, Zé Bonifácio. Zé Bonifácio não pegou. Pegou, mas só que os royalties eram pequenos, 100 mensal, ínfima, 100 mil mensal. Ínfima, o Alaí que já pegou 1,5 milhão, ou quase 2 milhões. Quando ele entrou em janeiro, já pulou de 130 mil para 1 milhão e 300. Quase 1 milhão e meio. Aí 3 milhões e foi, né? De lá para cá. E hoje chega a 230 milhões por ano de recursos de royalties. Né? E ainda acrescentaram o trimestral, né? Porque era mensal, né? Era uma indenização mensal, e agora tem um trimestral, tem um resto trimestral. Quer dizer, uma dinheirama do caramba, e a gente, o que fizeram? Porque desapareceu esse dinheiro. Esse é o desapareceu, e aí? Se a gente for ver... Estamos falando de 3 bilhões, só de royalties, de 1977 até agora... 97, né? De 97. 97, exatamente. 77, são 16, são 15 anos, está fazendo 15 anos, né? Se você faz um levantamento assim, governo de 15 anos, dá em torno de 3 bilhões. E aí você tem que olhar a cidade, os equipamentos urbanos, a infraestrutura montada, a área de saúde, educação, saneamento, e você vê contrapartida, você vê a contrapartida disso na cidade? Pô, tem que botar para enxergar, para tentar ver, não se tem, né? O que fizeram com isso? Desapareceu o dinheiro, mas a gente não vê, né? Nada, né, que corresponda a esse montante. E aí? A gente tem que perguntar, e aí? Aonde está esse dinheiro? São perguntas que essas perguntas têm que o objetivo tem que do ser programa respondida, é exatamente chamar a atenção para isso. Ninguém está dizendo que não foi feito nada. Foi colocado concreto, foi colocado asfalto, né? Asfaltou-se algumas ruas, colocou-se concreto em algumas coisas, mas de efetivo, de planejamento, desenvolvimento infra e estrutural, você não vê. A cidade hoje, se você olhar para determinados segmentos e determinados índices, ela está abaixo do que era há 10 anos atrás.
Por exemplo, o IBGE recentemente soltou vários dados. O índice de emprego em Cabo Frio hoje é menor do que era há 8 anos atrás. Quer dizer, ou há 15 anos. Ou há 15 anos. A renda per capita era inferior. Teve um crescimento populacional muito grande. Sim, mas é exatamente para isso que servem os recursos dos royalties, para possibilitar o poder público municipal contrabalançar políticas públicas, o crescimento através de políticas públicas que sustentem, né, que possam promover um desenvolvimento sustentável. Até porque é o seguinte, Cláudio, no início era verba carimbada, era para infraestrutura e questão ambiental. Aí foram afrouxando, e passou a ser, só não pode pagar folha de efetivo, entendeu? De funcionário efetivo. O resto pode fazer. Pagar, terceirizar a empresa, quer dizer, pode fazer tudo. Você pode usar hoje até na saúde, na educação. Afrouxaram tudo. Quer dizer, e foi aí que esse afrouxamento da coisa que aí desandou tudo. Aí que o ralo apareceu, vários ralos que é onde escoou essa diorama toda. E ao mesmo tempo que você não vê equipamento urbano na cidade, o que se nota nessas cidades que recebem royalties é muita denúncia de corrupção e enriquecimento ilícito de pessoas que ocupam parcelas de poder. E algumas situações até de forma muito evidente, né? Alguns políticos ostentam uma evolução patrimonial na vista da população muito evidente, que são, às vezes, incompatíveis com o histórico de vida daquele político e com o salário de um prefeito, que normalmente aí no Rio de Janeiro se situa entre 15 e 18 mil reais. Quer dizer, 15, 18 mil reais por mês, se o cara não tiver uma fortuna pessoal de família, e a gente sabe que vários deles não tiveram, se ganhar na Mega Sena, não dá para entender o patrimônio que alguns caras que ocuparam cargos de executiva, de secretariado em algumas cidades dessas que recebem royalties de petróleo. A gente não está aqui falando especificamente de Cabo Frio, nós temos falando de uma forma impessoal, né? Campos, forma impessoal. Quissamã, quer dizer, várias cidades aqui nessa região, principalmente aqui no norte, né? Aqui é região dos lagos e norte do estado ali, e você vê umas coisas escabrosas, entendeu? A tão sonhada transparência que a sociedade quer ver o investimento disso, a gente não conhece. Você não vê nenhuma dessas prefeituras, Giovanni, procurando criar um fundo de investimento, aproveitando esses recursos, e esse fundo de investimento ser gerido no sentido de projetar o planejamento de desenvolvimento da cidade futuro, para geração de emprego e renda. Até porque a indenização são recursos provisórios, não são recursos permanentes. Exato. Vão acabar. Então, de vez de misturar com os tributos permanentes, tinha que fazer um fundo para pensar a cidade que queremos, para onde, né, discutir a cidade e só fazer uso desse dinheiro para investir, né, nessa cidade, né, programar, planejar essa cidade que a gente quer. Infelizmente, as pessoas viram tanto dinheiro, né? Pô, que isso, nunca tive... Quer dizer, dinheiro, fizeram caixa única e aí estão agora fazendo o terrorismo. Se acabar os royalties... Estão decretando, estão até assinando a incompetência. Terceirizaram inúmeros procedimentos e a alegação é sempre que aquilo vai aumentar a eficiência e não melhora a eficiência, acaba criando área de favorecimento de corrupção, entendeu? Incharam demais a máquina pública, se criou uma série de cargos, às vezes até no intuito de cooptar adversários, porque o cara tem mais dinheiro, ele estufa a máquina, cria cargos que não tem nenhuma relação de proveito, de serviço devolvido para a população. Quer dizer, principalmente na alta hierarquia. Aqui em Cabo Frio você tem secretário, subsecretário, superintendente. Organograma, né? Superposição de funções. Isso não é a característica só de Cabo Frio, isso acontece em todas as cidades que recebem recursos dos royalties. Criam-se diversas estruturas de poder, umas superpostas, que fazem, inclusive, a mesma coisa. E áreas fundamentais, como, por exemplo, como você disse bem, o meio ambiente, às vezes são até enxugadas, como aqui em Cabo Frio, que deixou de ser de secretaria, passou a ser coordenadoria e praticamente sem orçamento, praticamente sem verba. E quando o royalties foi criado, era justamente para a questão ambiental, a indenização do meio ambiente. Degradação constante do meio ambiente, quer dizer, o caminho não é do desenvolvimento da prosperidade, o caminho é na contramão das coisas, quer dizer... E tudo em nome do quê? Para azeitar a máquina para fazer voto. É o que se chama, né? Qual é o tamanho da máquina? Todo mundo quer ser o candidato da máquina. Por quê? Porque acha a máquina poderosa,
né, azeitada, entendeu? Qual é o tamanho? Qual é o tamanho disso? Quer dizer, é um rolo para fazer, quer dizer, é uma máquina de fazer voto. Todo mundo quer isso, quer ser o candidato da máquina, não é? Exato. É uma questão que a gente está levantando hoje aqui, né? Eu defendo a manutenção, a gente vai fazer um pequeno intervalo, na volta o Babad coloca a posição dele, que é contrária à manutenção. O Babad é a favor da redistribuição. Democraticamente é importante ouvir aí a opinião e a ideia do Babad. E nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos continuar repercutindo. E você aí que está nos vendo, se tiver uma opinião contrária, ou se tiver uma opinião que concorde com a nossa, pode participar e concorra aí ao livro da semana, né, que é o livro do grande escritor francês e filósofo francês Albert Camus, o livro A Peste. Né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo de apoio cultural e voltamos já. Um minutinho, estaremos de volta. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Apoio cultural Tia Maluca, no Boulevard Canal. O melhor restaurante de Cabo Frio. Tia Maluca, maluca por natureza. Tia Maluca por natureza. Se você achou que depois dessas imagens você já viu tudo, venha pro Tia Maluca. Seja nosso apoiador cultural. Ligue 22 9201 2047. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Volta aqui para o segundo bloco, né? E como de praxe, deixa a gente registrar aqui a galera que está nos prestigiando. Ó. Nós estamos aqui com o Arthur, com o Cláudio, que eu acho que é o meu filho, né? Que sempre nos prestigia aqui, o Douglas, o Durval, o Rodrigo, poeta, o Tony Godoy está aqui linkado também, a Alcione, a Luciana, que os companheiros que sempre participam aqui do nosso programa, né? Pelo MSN, dando a sua opinião e manifestando. Daqui a pouco a gente vai até ler algumas manifestações. Não tem o Luiz da Guia, não está aí não? Luiz da Guia hoje nos deixou. Aqui, ó, não está aqui não. Ele está aqui, mas está fora do ar. Está fora do ar. Eu acho que ele está lá não entrou costurando os acordos do... Não entrou como Luiz Nogueira, não? Não, dessa vez ele não entrou, não. Está costurando os acordos lá do PCB, né? E nós estamos de olho aí, hein? Nós estamos de olho, estamos seguindo aí o espaço do PCdoB na cidade. Hein? Não, PCB. Senão ele fica irado com a gente, né? Mas, Babad, você, por exemplo, tem uma opinião contrária, né, a essa questão da manutenção dos royalties pelo Estado, né? Não, eu sou favorável, por exemplo, a um fundo soberano, entendeu? Eu acho que tem que ser mesmo, é do povo brasileiro. Eu acho que a gente está perdendo a oportunidade agora, entendeu? Aproveitar essa questão, né, desse bode na sala que eles estão colocando, entende? Para barganhar, entendeu? Para você se contrapor e lutar por uma coisa que é permanente, passar a discutir uma reforma tributária, a questão do tributo, tributar aqui na origem, o ICMS do petróleo, vai ser uma coisa permanente, vai dar muito mais retorno então, para o município, para o Estado, do que os royalties do jeito que estão agora, que são finitos, vão acabar daqui no máximo 20 anos. É bom até dar uma entendeu? explicada. Eu acho que tinha que... Entendeu? Eu acho que tinha aproveitar agora, já que vocês querem, tudo bem, aí, então vamos aí mudar, vamos taxar agora o ICMS aqui na origem, em vez de ser lá no destino, entendeu? Do petróleo. Eu acho que isso dá mais arrecadação. A gente podia estar barganhando isso, entendeu? Fazendo esse contraponto. Eu acho que essa que é a verdadeira discussão que a gente deveria estar levando. É bom dar até uma explicada isso. O royalties é um repasse, gente, feito pelo governo federal.
O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é um Não, imposto estadual. Petrobras. Aí seria recolhido ao Estado. Essa é a diferença que precisa ser aqui, feita. 80% aqui Só no que a Estado. produção é aqui, mas o produto é 80% tributado na bomba de gasolina. O Rio produz, refina... Aí e vai para São pra Paulo, vai não sei E é para onde, vai tributado para o na Brasil bomba- todo. Na bomba de gasolina. Então é isso que o Babad está dizendo. Aí não haveria o tal repasse de royalties pelo governo federal. E a gente Seria mudaria o próprio isso. Estado, através do ICMS, é que arrecadaria. Isso. Mas isso tem Seria um problema permanente. também, é que aí ia gerar uma arrecadação muito centralizada em alguns municípios e muito pouco... Mas em vai outros. fazer o quê? Exatamente. Vai fazer o quê? Entendeu? É isso aí. Não é assim lá com o minério lá, não sei, o minério lá dos Pará, no do Carajás. Pará, não é assim, né, com outras produções, outra extração de outros produtos. Por que o petróleo é diferente? Tinha que ser a mesma coisa, a mesma coisa. Eu acho que essa luta tinha que aproveitar isso e tentar reverter. Tudo bem, vocês querem? Então, o contraponto, entendeu? Qual é a contrapartida? Então, vamos mudar aí para taxar aqui o ICMS aqui na origem? Essa deveria ser a luta, o encaminhamento. De vez de ficar jogando para arquibancada, fazer, por exemplo, acabar com a aula, entendeu? Quando a gente faz greve, por exemplo, para um dia de greve tem que repor, os professores estão deixando as criancinhas sem aula, coisa e tal. Agora, para fazer uma manifestação fajuta, entendeu? Uma manifestação, entendeu? Que está jogando para a plateia, porque todo mundo sabe qual vai ser o resultado disso aí, entendeu? Só para dizer que está lutando, entendeu? Aí, entendeu? Dispensa a aula, não tem reposição. Quer dizer, são dois pesos e duas medidas, né? A gente tem que ver isso aí. Era a hora da gente estar lutando por uma coisa permanente, que era taxar o ICMS aqui na origem. Mas hoje, Babad, você verificar o que foi montado realmente, através ao longo desse tempo, com esses recursos de royalties, uma interrupção abrupta disso realmente pode levar a um colapso. Não seria, mas vai transitar na forma que os caras construíram à medida, o processo, isso, é entendeu? isso. Do jeito que isso aí, eu até acho que se fosse para avançar para essa questão, teria que ser uma coisa de forma transitória e escalonada, porque hoje, aqui em Cabo Frio, realmente o royalties representa, mas não seria melhor? 44% não seria melhor? do orçamento, em torno disso. Mas você prefere uma coisa provisória ou uma coisa permanente? Eu prefiro esse modelo dos royalties, particularmente eu prefiro isso. Agora, eu também defenderia... Mas isso acaba, né? Eu também defenderia um fundo, se isso fosse, como defendeu, inclusive, o senador Cristóvão Buarque, que fosse o dinheiro do... Principalmente, o Cristóvão Buarque defendia nos recursos Carimbado. novos, do pós-sal agora, né? Que vão vir agora. Não, pré-sal. Porque a gente está falando do Isso, pós-sal. do pré-sal, exatamente. Que poderiam criar um fundo destinado, para carimbado. Resgatar a questão da educação no país. Educação, ciência e tecnologia, inovação tecnológica e a questão ambiental. E aí os essas coisas recursos fundamentais. não entrariam nesse No pacote fundo. de distribuição dos royalties. Os royalties existentes agora tinha que aproveitar também, carimbar também isso. Esses royalties tinham que ser carimbado. Tinha que ser carimbado, ó, vai ser gasto, não pode gastar, só pode gastar nisso. Tinha que aproveitar essa onda aí, entendeu? E também carimbar essa o problema também. é que as estruturas que são montadas para controle falham muito. A gente tem um Tribunal de Contas no Estado que é envolvido em várias denúncias de irregularidades e corrupção. Tem 2 ou 3 conselheiros que estão sendo processados na Justiça, lá no Supremo Tribunal, por irregularidades. Tem um que é um caso contumaz de corrupção. Ele fez, quando era prefeito da cidade dele, um sujeito chamado José Nader, que você conhece. O cara tinha inúmeros processos na gestão dele lá naquela região de Volta Redonda, Barra Mansa. Um pouquinho de história. E o cara acabou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, chegou lá, se envolveu em outro mar de corrupção. Um pouquinho de história. Quem colocou ele lá foi Brizola, para ter o apoio dele, entendeu? Então, o Brizola, para ter o apoio dele, aí colocou ele lá no tribunal. Pô, Brizola também. Colocou a raposa tomando conta do galinheiro. Ele, o Jonas Lopes, que foi envolvido naquele escândalo do garotinho. O filho de Marcelo Alencar, o que fez o pedágio mais caro aí, acho que é o Marco Aurélio. Não, acho que é o Marco Antônio. Marco Aurélio não, o Marco Antônio está lá. Se fazem nomeações políticas e não técnicas para tribunais de contas no Estado. E o Tribunal de Contas da União, que é o TCU, também não tem uma estrutura que permite. Não há transparência para a sociedade não se mobiliza por querer ver adequadamente como vai sendo aplicada essa quantia. Então a gente entra num círculo vicioso,
que proporciona o favorecimento e enriquecimento de verdadeiros califados, né? A gente fala, o cara é sheik do petróleo, o prefeito de Campos, ele é sheik do petróleo em Campos, Cabo Frio é um emir, é um sultanato. O emir, emirado, emir, né? E o prefeito faz o que bem entende, como se não tivesse que dar nenhuma satisfação para a sociedade. Então, tinha que aproveitar isso também, se tiver que manter, e acho que vai manter, porque não pode romper o contrato, até que tem interesse até multinacional aí, de perfuração, então não vai romper, isso vai ser ganho na justiça. Mas o Congresso tinha que carimbar para a educação, carimbar para meio ambiente, carimbar para inovação tecnológica, ciência e tecnologia, tem que ser carimbada essa verba, não pode ser usado do jeito que está sendo usado. Os órgãos É fiscalizadores... uma verdadeira farra, ô Cláudio, É uma uma farra verdadeira do boi. farra. Uma farra do boi Estão pro fazendo, dinheiro público. pô, desaparecer com 3 bilhões, porra, que mágica é essa, rapaz? Acho que tem um buraco negro aí que puxa tudo, né? Puxa essa verba. Terceirizações estranhas. E caiu numa caixa preta que ninguém vê, né? A caixa preta, né? E o dinheiro, Babade, ele não circula pela cidade, ele favorece muito Grupos, pouca né? gente, Grupos. entendeu? Empresas. Há denúncias de empreiteiras, de gente do governo que tem empreiteira, prestar serviço para o próprio governo. E o papel fiscalizador que caberia às respectivas câmaras de vereadores não é exercido na sua plenitude, porque nesses municípios, como a prefeitura é muito forte, o executivo tem a caneta cheia de tinta, ela faz uma cooptação dos vereadores e eles não vão fiscalizar o prefeito que dá as benesses para ele. Há uma promiscuidade de interesse entre o executivo e o legislativo que impede o legislativo de exercer o seu papel. E até às vezes o que acontece aqui em Cabo Frio, a oposição que teria esse papel, como ela faz parte de um mesmo modelo, ela também não tem interesse em trazer isso à luz. E essa oposição é ligada ao criador desse modelo, né? Do mestre, do professor, né? Aí, quer dizer, eles não querem mexer no modelo. Pois é. Faz uma... Porque se for verificar finge que faz oposição, o que o governo né? atual faz com dinheiro, vai ver que o anterior fazia parecido. Isso é uma briga. Você sabe que eles brigam em público, mas no privado estão sempre jantando juntos, estão acertando as coisas no privado, não é? Só que poucas pessoas sabem disso, né? É o mesmo grupo, isso aí é tudo balela, esse negócio que estão brigados, não estão brigados nada. O modelo está aí, entendeu? Só que o professor, entendeu? Levou uma rasteira do aluno, né? E, né, o camarada super vaidoso, aí não aceita, mas eles fingem que briga para não dizer que não existe outras alternativas, só existe um ou outro, para continuar o projeto de 30 anos, entendeu? 30 anos, com esse modelo, usando os royalties dessa maneira aí, nessa farra, entendeu? Para a população entender, entendeu? Que só existe os dois, ou um ou outro. Quando os dois são a mesma coisa, faz parte do mesmo governo, é um governo de 30 anos. Quando ele fala, vamos ficar 30 anos. E está em pleno curso aí, esse projeto de 30 anos. Só cabe a gente alertar a população, não é? É isso. Quebrar uma cidade como Cabo Frio, que hoje, por exemplo, esse ano que seria 434 milhões, já está batendo hoje, em novembro, entendeu? Quase 600 milhões, pô. Pô, que é isso? Como é que quebra uma cidade isso? Se você pegar, entendeu, o orçamento médio desses últimos 15 anos, né? Que agora já vão debutar agora, 1º de janeiro, esse governo. Entendeu? Se pegar 300, então, multiplica 300, entendeu? 300 por quanto? Por 12, né? 300 por mês. Por 12 dá quanto? 300 por 12 dá 48. Isso. É ou não é? Né? Quer dizer, quase hoje, juntando os 15 anos aí, 5 bilhões, rapaz, bilhões. Aí englobando tudo, né? Bilhões. Englobando toda a arrecadação. Bilhões, que Eu doideira acho que a grande isso. solução por isso, a gente tem falado aqui, a gente fala muito isso, é a sociedade brigar pela questão da transparência. Saber exatamente como o recurso entra e como o recurso sai. E isso é um terror para esses administradores, né?
Então, o que precisa é isso, é um portal extenso, detalhado, estratificado. Para quem não tem acesso à internet, ter as informações via papel, um balancete esclarecedor do prefeito, do executivo, dando conta para a sociedade do que foi feito com esse dinheiro. Agora, para isso é preciso que se mude o modelo, porque esses caras que estão aí não vão mudar. É preciso que na hora do voto isso esteja na mente da população para observar em todo o espaço político quem é que tem projeto, quem é que tem projeto que busque essa transparência total das contas públicas. Agora você vê. Principalmente nessa área dos royalties. Né? Se você for fazer uma análise econômica de Cabo Frio, qual o setor econômico para ter setores fortes, para ter sindicato, para ter uma sociedade civil organizada? Só tem a OAB, só tem a CIA organizada, de uma forma precária. E aí, mais o quê? A Câmara não conta. E aí? Quer dizer, aí fica difícil. Por quê? Esse dinheiro, se fosse gasto, entendeu, como fator indutor, entendeu, desenvolvimento real, econômico, a economia do município estaria forte, estaria aí sim, entendeu? Estaria organizando a sociedade, teria setores organizados, sindicatos fortes, entendeu? Setores fortes, teria uma sociedade civil pujante, organizada. Mas interessa isso a eles? Interessa. E que cobraria interessa a emancipação cidadã, né? Cidadã? Interessa? Desse projeto, não. Eles querem assistencialismo, que todo mundo dependa deles. É ou não é? Esse é o projeto. E essa questão da transparência é fundamental. Porque, como dizem alguns, o melhor detergente para a corrupção é o sol, no sentido de luz, de transparência. Enquanto a coisa estiver escabrosa, nebulosa, não vai resolver. O melhor detergente é o sol, quer dizer, que clareia e que mostra realmente essa questão das contas. Agora, só resolve com o esforço da cidadania, Abade. Aquele cidadão que está nos vendo aqui agora, aquela cidadã que está nos vendo agora aqui, não adianta. Enquanto a gente não lutar e buscar essa transparência na utilização do nosso dinheiro, a gente vai ouvir falar que fulano saiu rico da prefeitura, Beltrano saiu rico da secretaria tal, e a gente sistematicamente ou coloca no poder eles de volta ou herdeiros dele que vão perpetuar o modelo. É impressionante como isso também acontece nessas cidades que recebem esses royalties já há vários anos. Né? As pessoas que é o mesmo modelo, usam a própria força da máquina que fica forte com esse tamanho de arrecadação enorme e que acaba, no momento eleitoral, né, iludindo a população de uma forma, né, com poder econômico e se perpetuando no poder com nenhuma mudança. Agora, uma cidade que tem 21.666, né, usando o número deles, né, aquela velha, a questão do abono, 600, né, você deu 13 milhões dividido por 600, dá justamente 21 milhões. Quer dizer, quem não está no cabide, quem não está na prefeitura, entendeu? No cabide, depende da Bolsa Família, Bolsa Cidadão, Bolsa não sei o que lá, Bolsa assistencialismo, quer dizer, a sociedade está toda aí na mão desses camaradas. Correto? É projeto social. Quem tem... Sem nenhuma ideia projeto de emancipação, de autonomia da cidadania. Não tem. É uma doideira isso. E usa os royalties. Usa o coronelismo do século XXI. Usa, entendeu? Os royalties, usa todo a dinheirama que a cidade tem, que é uma cidade rica. Pobre cidade rica, né? Cabo Frio é uma pobre cidade rica. Quer dizer, usa isso tudo para perpetuar esse modelo, entendeu? Esse modelo para não sair do poder. É o poder pelo poder. Poder de quem? Poder de grupos que se apropriaram do Estado, da prefeitura, quando a prefeitura deveria ser da população, de todos os cidadãos, entendeu? Se apropria e com muito dinheiro vira máfia. Todo grupo, aonde tem muito dinheiro, vira máfia, entendeu? Grupos com muito dinheiro vira máfia. Nego mata e morre para não largar o osso. É máfia. E é um traço do coronelismo da alta tecnologia, porque antigamente, antes da Revolução, na década de 50, era o voto de cabresto, da imposição do coronel, do fazendeiro que dominava. Daqueles latifúndios no Nordeste, coisa e tal. Hoje, o coronelismo é exercido pela força do poder econômico, de verdadeiras máquinas. Quem controla o Estado, quem controla o Estado. Exatamente, que são criados para isso. Você vê, o Sérgio Cabral conseguiu uma coisa inédita.
Ele tem hoje, dos 92 municípios do estado, 91 municípios estão com ele. O único que não está por uma questão de... É a República do Chuvisco, do Garotinho. Exatamente, onde tem o prefeito, a Rosinha, que é a mulher do Garotinho, que é o maior adversário do Sérgio Cabral. E vários partidos governando, né? Vários partidos governando. E é um governo que as denúncias de corrupção borbulham, panela abaixo, quer dizer, os escândalos entram em ebulição. Também os royalties lá são generosos também, lá em Campos. É a maior arrecadação do estado, evidentemente, depois da capital do Rio de Janeiro, o município de Campos. Acho que no ano passado deu 1 bi valor absoluto. milhões. Valor absoluto. Quer dizer, esse ano pode ter passado de 2 milhões. Valor absoluto, né? Porque relativo Macaé supera, né? É uma infinidade. Per capita Macaé supera. É uma infinidade. Não, per capita, o maior município de arrecadação per capita na região é Quissamã. Porque é uma população pequenininha, proporcional ao valor que ele recebe, que agora eu não me lembro adequadamente, mas eu já li uma matéria sobre isso, que Samã, per capita, é a maior arrecadação de repasse de royalties. E em valores absolutos, né, é realmente... Agora, esses camaradas todinhos, né, todo mundo vai para a televisão, vai para a mídia, vai para a praça pública, lutar, estão roubando, estão tirando, fazer justiça. Agora, esses royalties, que deveria ser... É uma questão de Estado, isso aí não tinha que ser uma questão de governo, tem que ser uma questão de Estado, eu concordo com isso. Mas só que os governos, entendeu, se apropriam do Estado como se apropriam e privatizam, como se fosse deles, esses grupos. Estão pegando uma coisa que deveria ser de toda a população, de todo mundo, eles se apropriam e tá fazendo desaparecer a grana. Uma coisa que deveria ser do Estado, o Estado representa toda a população, é a representação de toda a população. Por que esses recursos não voltam como políticas públicas, saúde, educação, moradia, saneamento, questão ambiental, para a população? Porque esses grupelhos se apropriam e estão se aproveitando, estão se apropriando de uma coisa que é de todos. Entendeu? Essa questão... O que precisa é a desprivatização do Estado. Do Estado. No nosso caso específico, é desprivatizar a prefeitura e devolvê-la a todo o povo e a toda a sociedade. Porque hoje pequenos grupos comandam inteiramente, né, as grandes questões. E verdadeira máfia, né? Porque ninguém quer lá... Por exemplo, sai governo, entra governo, sai governo, entra governo, saiu o outro, entrou... Se você for ver, mudou muito pouco os secretários. Então, é o mesmo grupo que está aí. Exatamente. Doideira isso, né? Nós vamos fazer mais um intervalo aqui de apoio cultural e, na volta, repercutir um pouco mais a questão dos royalties e chamar a atenção também de alguns acontecimentos locais que foram importantes, foram pertinentes, que sempre é importante a gente tocar aqui, né? Antes do intervalo, dizer isso para você, cidadão. É importante a manutenção dos royalties? Eu sei que a maioria acha que sim. Agora, é fundamental a gente cobrar dos nossos governantes o que foi feito com essa grana e o que vai ser feito, que é mais importante, porque já levaram, mas vamos pensar no que vai ser feito futuramente, né, com esses recursos que continuam chegando. 1 minutinho e meio e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio. Estamos de volta aqui, né? Só para lembrar, nesse bloco final, 2629-2571, 2629-2571, ou pelo MSN, nosso endereço eletrônico, cidadania e socialismo, @hotmail.com. E o livro da semana, né, do grande escritor francês de origem argelina, Albert Camus, A Peste, né? Um belo livro, né, que conta uma história muito interessante. Deixa eu só registrar aqui 2 questões importantes. A Verônica, que está aqui no MSN, e falando realmente de uma questão que acontece, hein? Que o site que a prefeitura criou da transparência não funciona adequadamente, que muita coisa que é colocada, que é despendida pela prefeitura, não está no site. Principalmente... E sempre sai do ar, né? As questões ligadas à SECAF, que a Verônica coloca aqui pra gente. Que é o grande ralo. A SECAF é o grande ralo por onde... Vive fora do ar, realmente. Isso aí é uma coisa o grande ralo por onde escoa a Dierama, a SECAF. É verdade. Esse site foi fruto de uma lei federal que determinou que municípios acima de 100 mil habitantes tenham que ter esse tal site da transparência, mas o nível de informação que se dá ali é pequeno. Aí é que está.
Se a prefeitura não toma a iniciativa de fazer isso, caberia à Câmara ou então à própria sociedade de se bater com isso. Apesar que quem tem força legal de obrigar, de fiscalizar, seria a Câmara de Vereadores, que tem poderes institucionais para exercê-lo. Cada vereador daquele, né, investido no mandato teria uma obrigação institucional de promover. Se for eleito pelo povo, democraticamente pelo povo, às vezes deveria a sociedade representar. civil questiona a prefeitura, mas ela pode se dar o direito de não atender. E a via seria o Ministério Público, que infelizmente aqui em Cabo Frio está assoberbado, entre aspas, de denúncias e não consegue apurar. Tem alguém na linha? Pode passar. Se tiver alguém na linha, é importante aí a participação popular. Quem está na linha? Cleus. Está com dificuldade aí, né? Passou? Nós estamos com uma dificuldade técnica, né? Alô. A gente pede desculpa aí ao nosso telespectador, então a gente vai dar continuidade e assim que conseguir restabelecer, né? Nós estamos com dificuldade no programa hoje, com o telefone e a parte técnica aí está tentando solucionar, né, Babade? Às vezes a Jovem TV... Às vezes Eu queria fazer uma pergunta para o Babade. Então a gente está falando nessa questão da transparência, que é fundamental na observação da Verônica. E eu fui abordado ontem, novamente, por um grupo de guardas municipais, né? Nós já falamos, inclusive, isso aqui há 2 ou 3 programas passados. Vale a pena repetir. E eles pediram, dá mais um toque lá, porque nós ganhamos a ação em primeira instância. É um grupo de guardas que foi contratado naquela época da campanha e houve a determinação do Código de Conduta do Ministério Público e essa pessoa foi demitida. Como eles eram seletistas, né? Eles não eram estatutários, não foi para concurso, eles reclamaram pagamento de 13º, de horas extras, várias obrigações trabalhistas que eles entenderam que tinham direito. Foram à justiça, a primeira instância já reconheceu o direito que eles tinham e a prefeitura recorreu. Então a gente faz um apelo à prefeitura para chamar os caras lá para... vamos pagar a rapaziada aqui. São várias ações na justiça, eles tiraram cópias, me entregaram aqui. Mas aí, entendeu? ano eleitoral, ano que vem, Pois eleitoral, é, mais cara, uma os caras vez. aqui. Mais uma vez, ô Cláudio, vão ser chamados, nada melhor do que uma eleição para se resolver tudo, não é? Pois é, então aqui, ó, eles me deram as folhas dos processos, vamos ajudar essa rapaziada. Eles trabalharam, eles cumpriram o papel, até votaram na época que foram contratados e agora estão exigindo. Caíram no conto Nada da mais, nada sereia. menos do que o próprio dinheiro Caíram no deles. canto do vigário, né? Então só querem a grana deles, ganharam em primeira instância e a prefeitura recorreu. Quer dizer, se gasta tanto dinheiro com tanta coisa aqui nessa cidade, não vai pagar o trabalhador, a cidade não é para o cidadão. Trabalharam, né? Prestaram trabalharam. serviço, Então, né? pessoal, olha, nós estamos solidários com vocês aí, tá? A cidadania está aqui tornando público, né, o drama de vocês. Alguns estão com dificuldade de recolocação até hoje, porque essa cidade oferece muito pouco em questão de emprego. Outra coisa que a gente sempre discute aqui, eu sinceramente, esses últimos 1 ano e meio, 2 anos, eu percebo na minha visão, talvez seja a pior crise, né, no que tange a emprego Cabo Frio passa. O que a gente vê de chefe de família desempregado na cidade ou subempregado, né, trabalhando de forma informal, é muito grande a quantidade de pessoas assim. E esse gerama aí, num fundo, esse fundo poderia ser um fundo indutor, né, entendeu? O indutor de geração de emprego e renda. De emprego e para renda. estimular a atividade turística, né, que a gente tem aqui. Gerar emprego e renda. Que é uma queixa muito grande, que ela é evidentemente... Fazer um banco do povo, pegar um capital, fazer um Exato, banco do povo para pequenos empreendedores, entendeu? Poderia ser um meio, né, um fator de fomentador, né, de emprego e renda, mas infelizmente as pessoas não pensam no coletivo, não têm propósito de pensar na cidade, de pensar no coletivo, as pessoas pensam no próprio bolso, né? Porque o bolso dessa rapaziada, meu irmão, o bolso dessa rapaziada aí... Não é mole, não. Então a gente quer expressar a nossa solidariedade a esse grupo de pessoas que foram realmente demitidas. Eles tiveram que ser demitidos, né? Realmente estava um inchaço muito grande lá, e agora eles estão com dificuldade de receber o que parece que é de direito, porque a própria justiça, em primeira instância, reconheceu, né? E a prefeitura, evidentemente, recorreu disso aí, e coitado, isso pode se transformar em precatórios, e quando que os caras vão ver a cor dessa graninha, né? E não é nada do outro mundo, são valores relativamente até pequenos, mas que vão ajudar esse pessoal que está nessa situação aí realmente muito difícil. Né? Acho que vai, ano eleitoral vão ser chamados, vão ajeitar a vidinha deles, porque eles caíram no conto do playboy, né? Porque o prefeito é um playboy que está no poder, né? Pô, o
prefeito, pô, não, é um playboy, coisa e tal. O caboclo, né? É um playboy no poder, o prefeito, né? E a cidade segue, né? Babadi, essa semana continuaram aí, né? Aquelas questões de ajeitamento das candidaturas. O quadro não mudou muito, né? Segue mais ou menos aí os mesmos candidatos. Não surgiu, ou surgiu algum nome novo, postulante aí a cadeira Fatos novos, né? Fatos novos. Diz que um dos candidatos ameaçou, né, o candidato oficial, o candidato alfa, entendeu? Ele ameaçou voltar para a Câmara, entendeu? Parece que tem um problema parece aí. Que está havendo um negócio lá. Ele trocou de partido, né? Ele saiu do PPS e foi para o PMDB. Se ele for para lá... Que abriria uma possibilidade do PPS reivindicar até porque quando o Luiz Geraldo, que era do PPS, saiu para ir para o PP, entendeu? Ele foi um dos camaradas que pediu o mandato de Luiz Geraldo. Luiz Geraldo teve que voltar para o PPS e pedir desculpa, né? Agora, parece que voltou, né? Mas ele volta à Câmara ou não volta? Não, nós estamos falando do Alfredo Gonçalves, que atualmente é vereador licenciado o candidato e chefe do gabinete Parece que do ocorreu nos bastidores, está ocorrendo isso, uma pressão. Mas ele volta ou não? Ele quer voltar? Não tem jeito para ele tem que ir mesmo. Já que ele parece que ele arrombou a porta. Para poder ser candidato. Ele tem que arrombar, ele já arrombou a porta, né? Mas para ele ser candidato a prefeito, ele não tem que desincompatibilizar do cargo executivo? 6 meses. É só 6 meses? Porque o prefeito não precisa, quando ele é candidato à reeleição. Mas um secretário ou que está nessa função específica, ele precisa se desincompatibilizar, né? E tem essa questão aí que ele mudou de partido, né? Eu ouvi uma entrevista essa semana no programa do Sidney Marinho, aliás, um excelente programa, a gente daqui quer parabenizar aí o surpreendendo, Sidney Marinho, né? Ele é leve, né? Tem feito belas entrevistas lá. Porque eu conheço ele, entendeu? Quando ele trabalhava na outra emissora, ele era porta-voz de um candidato, ele era porta-voz de Alaí. Mas agora ele tá até, né, dando espaço para todas as tendências. Tá me surpreendendo, né? E é um bom jornalista. Eu tive a oportunidade de estar lá. Eu tive a oportunidade de estar lá, fui convidado, fiquei muito satisfeito com o convite, estive lá, expressei a nossa opinião. E numa dessas entrevistas essa semana, agora, passada, eu vi o Froilán, né, que é o presidente municipal do DEM, do Democratas, colocar uma possibilidade de candidatura também dele ao cargo majoritário. Que sujeito macio, né? Que sujeito educado, né, rapaz? Porra, geralmente o empresário, né? Ele faz aquele gênero que toda sogra quer, o genro que toda sogra quer, né? Olha, esse cabra, ele fala bem, né? Ele é um cabra, né? Educado, coisa e tal, né, rapaz? Macio, e surgiu, né? Macio. Surgiu aí mais uma possibilidade de candidatura. Evidentemente que isso vai caminhar, às vezes se lança um nome para fazer composições lá na frente, né? E aí às vezes acaba a candidatura não acontecendo. Eu senti que na entrevista ele não tomou lado, ele deixou portas abertas, tanto para o governo... Você lançou candidato. Você lançou candidato a prefeito. Mas deixou várias portas abertas para negociação, tanto com o grupo do prefeito, inclusive com o grupo do ex-deputado Alaí Correia também. Então eu percebi realmente muita flexibilidade. E quem trouxe ele para cá, o tal do Cabo Folha, foi o antigo prefeito, o criador. Foi a Alaí Correia que trouxe, que então abriu as portas. Deve ter mais afinidade com o outro que o atual, né? Mas é tudo a mesma coisa, né? Foi um fato novo, né, que surgiu. E vi também lá o seu Renato Marins, que é dono da Remarque, fita afiliado ao PTN, também colocar que existe uma possibilidade dele ser candidato também? E aí? Vai ter candidato? Você vai concorrer com muita gente. Eu também não sei, né? Eu sou pré-candidato, a gente também tem que esperar. Não, mas você, o partido, já te colocou como pré para falar em nome do partido. Você não é candidato de si próprio, você é o partido, você, né? A gente se reuniu e te colocou para você como ser o porta-voz, como pré-candidato do partido. E aí é mais um ingrediente, né, que surge aí como um fato que a gente está passando a nível de informação para vocês, que a gente não sabe uma pergunta, que vai se concretizar. Mas são fatos que surgem, né, e é importante o nosso programa informar. Uma pergunta, você prefere enfrentar pessoas macias ou pessoas contundentes? Casca grossa. Você cascudo, você prefere enfrentar num debate político pessoas macias ou pessoas cascudas? Olha, eu te digo o seguinte, para mim é indiferente. Eu vou debater e vou defender as nossas posições. Agora, é evidente que o candidato que é flexível, que é macio, ele normalmente não tem posição nenhuma. Ele está ali
né, nunca defende uma coisa concreta, ele está sempre escamoteando, dissimulando, é um negócio complicado. Mas aí cabe, né, à população observar isso e tomar aí as devidas providências necessárias. Particularmente, eu prefiro os cascudos. Porque macio. Você conhece, você sabe o que, né, diretamente. Vai em frente, entendeu? Joga limpo, coisa e tal, porque sujeito macio. Eu não conheço 171, uma pessoa que seja 171 que não seja macio, seja educado, que não faz esse gênero que toda sogra quer, o genro que toda sogra quer. Eu não conheço 171, né? Que seja 71 que seja assim, rapaz. É sempre macio, educado, né? Bom moço, coisa e tal. É assim, né? E o que chamou a atenção também, que foi um fato essa semana aqui na Câmara, foi a baixa presença dos vereadores na sessão, né? Inclusive com o presidente fazendo, né, uma colocação. Houve até um conflito. Houve uma rusgas entre... Realmente, alguns vereadores não estavam comparecendo às sessões durante a semana e quase praticamente nada pôde se votar, né? E uma menina lá do Rui Barbosa, porque tem um professor que está levando lá, porque da filosofia, da sociologia, e tem a questão da cidadania, né? Uma das matérias do conteúdo é a cidadania. Então está levando lá para ver, né? E a menina falou assim, aí o presidente chamou a atenção, né, da ausência, entendeu? Da falta. Aí falou assim, só que eles frequentam. Aí a aluna, olha a observação da aluna, mas professor, rapaz, eles só têm 2 dias, eles frequentam 1 hora, 2 horas. Na terça e quinta. Justamente, eles vão fazer o trabalho deles fora, justamente nessa hora que tem que estar lá. Quando que eles vão estar lá? Quando que eles vão fazer jus o dinheiro que a gente paga? É complicado. Uma aluna de 15 anos. O presidente Silas Bento questionou, uma aluna do Rui Barbosa, 15 anos, questionou isso. E aí? Mas aí é mais uma coisa que a gente dá a informação para que a população mature essa informação, né, faça a digestão dela e dê uma resposta no momento que ela achar que deve, né, que é normalmente na hora da eleição. Mas foi um fato que eu acho relevante, houve uma fala do presidente da Câmara se colocando exatamente nessa questão. A produção me informa aqui que realmente não está entrando o telefone de lá até aqui o estúdio, né? Então algumas pessoas que participaram estão aqui no nosso sorteio, fiquem tranquilas, mas que não puderam participar ao vivo em função de um problema técnico, né, que surgiu hoje lá na telefonia aqui da Jovem TV, e a gente pede desculpa pelo esse impedimento, né, da participação através do telefone. A gente já caminha para o final, né, realmente. O tempo passa depressa, a gente vai conversando sobre a questão e, mais uma vez, o programa cumpre o papel dele de expor, colocar opiniões para que, evidentemente, você possa tirar a sua conclusão e colocar fatos, né? Às vezes sem colocar opinião, né? Porque tem fatos que são, por si só, dizem tudo. Né? Por si só, dizem tudo. Né? Apesar de que a gente tem a nossa leitura sobre os fatos. Exatamente. A gente tem a nossa visão de mundo, exatamente. Então nós estamos em cima da hora. Você quer fazer alguma consideração? Voltando aos royalties, é para chamar a atenção da população que é uma causa justa, porque é justiça, porque são contratos, vão tirar o bode da sala, vai voltar. Agora, tem que ser, a gente tem que fiscalizar essa dinheirama, entendeu? Não pode deixar por conta deles não, porque desaparece. Porque tem um buraco negro que chupa tudo. E a gente falou em transparência, a gente falou em luz, em sol, né? Porque, como se diz, o sol é o melhor detergente. Eu vou deixar uma frase antiga, do Platão, que dá um sentido com relação a essas questões. O Platão, lá longe, né, Babade? Lá na Grécia Antiga, ele falou o seguinte, aí esse humilde apresentador tem que colocar a sua lupa. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Olha que coisa interessante, né? Só repetir, Babade, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. E isso aí é em cima do mito da caverna de Platão, exatamente. Ou a alegoria da caverna. Exatamente. Não tenham medo da luz. A transparência é o melhor remédio. E luz é conhecimento, luz exatamente. Vamos fazer aqui o nosso sorteio. Então, prezem pela transparência e prestem muita atenção nos projetos de quem tem realmente proposta de transparência das contas e dos gastos públicos. E o ganhador do livro dessa semana
é o Rodrigo, que nos acessou aqui pelo MSN, né? Nós vamos aqui fazer depois aqui um contato com o Rodrigo, que é o Rodrigo Poeta, né? Que nos acessou aqui pelo telefone e vai receber posteriormente aí o seu livro, né? A Peste, do Albert Camus. Um grande abraço a todos, né? Na quarta-feira que vem nós vamos ter aqui um novo encontro, novos temas, novos debates e mais uma edição aí do Cidadania e Socialismo, tá? Um abraço. Lembrem sempre que o sol tem que nascer para todos e não apenas para alguns. Até lá e um grande abraço. Programa Cidadania e Socialismo.